Você já ouviu isso 1000 vezes. Nada escapa de um buraco negro. Nem matéria, nem luz, nem informação. Nada. Cruzou a fronteira, sumiu, apagado do universo. Essa é a história que te contaram, certo? É o que o senso comum dita. Beleza. Então me explica uma coisa. Como é que temos uma fotografia de um? Em 2019, o mundo parou para ver aquela imagem, um anel laranja, um centro escuro a 55 milhões de anos-luz de distância. Mas se a luz não escapa, como ela chegou no telescópio? Se nada sai de lá, o que diabos estamos olhando? Aqui é onde a lógica começa a dar um nó. Pensa comigo. Luz não escapa, significa zero fótons saindo. Zero. E fótons são a única ferramenta que você tem para enxergar. Se você olha para uma maçã, é porque fótons ricochetearam nela e bateram na sua retina. Sem fóton, sem detecção. O buraco negro não deveria ser preto ou sombrio, ele deveria ser invisível, uma ausência absoluta. Não deveria haver nada ali para ser impresso num sensor. Ainda assim, a ciência vai além. Nós medimos a massa deles com precisão cirúrgica. Sabemos quão rápido eles giram. Vemos eles estraçalhando estrelas e engolindo os restos. Como você mede e rastreia algo que, por definição, não emite sinal? A questão não é só como detectamos buracos negros. Isso é o básico. A verdadeira pergunta, aquela que explode a cabeça, é: o que significa detectar algo que é física e matematicamente impossível de ser observado? A resposta para isso não explica apenas os buracos negros. Ela revela como nós, humanos, realmente conhecemos qualquer coisa sobre a realidade. Vamos começar destruindo a imagem mental que você tem. Esqueça o aspirador de pó cósmico. Esqueça aquela boca gigante sugando tudo o que vê pela frente. Buracos negros não sugam. Eles não saem por aí agarrando coisas como um monstro faminto. Eles não puxam mais forte do que qualquer outro objeto com a mesma massa. Se você trocasse o Sol por um buraco negro de mesma massa agora, a órbita da Terra não mudaria 1 centímetro. A gente só morreria congelado no escuro, mas continuaríamos orbitando nada exatamente como antes. Então, o que torna eles especiais? Eles curvam o espaço-tempo. Toda massa faz isso. É o que chamamos de gravidade. Mas buracos negros curvam isso de forma tão severa que, além de um certo ponto, todos os caminhos levam para dentro. Não quase todos. Todos. Até o caminho que a luz tentaria pegar para fugir. O espaço está tão distorcido que a direção para fora simplesmente deixa de existir. Essa é a fronteira, o horizonte de eventos. E aqui está o pulo do gato que muda tudo. Apenas o interior está preso. O horizonte de eventos é uma via de mão única. Coisas podem entrar, mas nada pode sair. Só que, do lado de fora dessa fronteira, o espaço-tempo ainda é navegável. A gravidade é brutal, sim, mas a luz ainda consegue escapar. A matéria ainda pode orbitar. A informação ainda consegue viajar até os nossos telescópios. O buraco negro não está tentando se esconder em uma conspiração cósmica, ele apenas guarda segredo sobre o que cruzou a linha. Do lado de fora, é tudo jogo aberto, e como se vê, o lado de fora é onde toda a ação acontece, é onde o universo grita. Se não podemos ver o que está dentro, o que estamos detectando? A resposta é violência. Violência pura, em escala galáctica, acontecendo exatamente na borda. Quando a matéria se aproxima de um buraco negro, ela não cai em linha reta, ela não consegue. Existe algo chamado conservação do momento angular. Pense em uma patinadora no gelo fechando os braços para girar mais rápido. Qualquer coisa que se mova minimamente de lado vai espiralar para dentro em vez de mergulhar direto. Conforme a espirala, essa matéria, gás, poeira, estrelas inteiras rasgadas pela gravidade, se junta a outros detritos, tudo girando junto, cada vez mais perto, cada vez mais rápido, esmagado em um espaço minúsculo. Chamamos isso de disco de acreção, e discos de acreção são onde a física decide jogar as regras pela janela. Imagine partículas colidindo a frações significativas da velocidade da luz. A fricção é inimaginável, a compressão é total. Toda essa energia cinética precisa ir para algum lugar, e ela se transforma em calor. Calor na casa dos milhões de graus. Nessas temperaturas, a matéria não apenas brilha, ela emite radiação em todo o espectro eletromagnético.
Ondas de rádio, luz visível, raios-x, raios gama. É o maior paradoxo do cosmos. Um buraco negro com um disco de acreção ativo é um dos objetos mais brilhantes do universo. Não apesar de ser um buraco negro, mas por causa disso. A gravidade extrema cria as condições extremas que geram a radiação extrema. Pense no ralo da sua banheira. Você está do outro lado do banheiro. Você consegue ver o buraco do ralo? Provavelmente não. A água está no caminho. Mas você sabe exatamente onde ele está? Com certeza, porque você vê a água espiralando freneticamente em direção a ele. O redemoinho aponta para o invisível. O que nossos telescópios captam não vem do buraco negro, vem da matéria em seus momentos finais, irradiando agonicamente antes de cruzar o ponto de não retorno. Nós não fotografamos o túmulo, nós fotografamos o funeral. E esse funeral é tão brilhante que ofusca galáxias inteiras. Mas e se não houver funeral? E se um buraco negro estiver flutuando sozinho no vazio absoluto, sem gás, sem poeira, sem estrelas próximas para devorar? Ele se tornaria finalmente invisível? A resposta é um sonoro não. E aqui está o que a maioria das pessoas deixa passar. A luz é aprisionada pelo horizonte de eventos. A gravidade, não. Na verdade, a gravidade é o horizonte de eventos. Lembra que eu disse que a massa curva o espaço-tempo? Pois bem, essa curvatura não para na fronteira. Ela se estende para fora, afetando tudo o que passa perto, incluindo a luz. Imagine que você está olhando para um campo de estrelas e, de repente, uma parte do céu começa a aparecer uma lente de aumento maluca, distorcendo e esticando a imagem das estrelas ao fundo. Isso é o que chamamos de lente gravitacional. O buraco negro não emite nada, mas ele dobra o caminho dos fótons que viajam de estrelas distantes até nós. É como ver uma ondulação de calor no asfalto num dia quente. Você não vê o calor, você vê como ele entorta a realidade atrás dele. Nós mapeamos o invisível, medindo o quanto ele deforma o visível. Agora, olhe para o centro da nossa própria galáxia. Por décadas, astrônomos observaram um grupo de estrelas dançando em volta de nada. Uma estrela específica, chamada S2, orbita um ponto escuro a cada 16 anos, atingindo velocidades de 3% da velocidade da luz. Para manter uma estrela naquela velocidade, você precisa de uma massa de 4 milhões de vezes a do nosso Sol, concentrada em um espaço menor que o nosso sistema solar. Não há luz vindo daquele ponto, mas o movimento das estrelas ao redor nos grita exatamente o que está ali. E aquela fotografia famosa de 2019? Olhe para ela de novo. O que você está vendo não é o buraco negro. Você está vendo um anel brilhante de matéria superaquecida ao redor de um círculo escuro. Aquele círculo é a sombra. É a região de onde os fótons não puderam escapar. Detectamos o buraco negro ao detectar a sua ausência. Vimos o objeto vendo o que não estava lá. Entende o padrão? Nós não vemos o objeto, vemos o efeito. E quando buracos negros colidem, o efeito é tão absurdo que faz o próprio tecido da realidade vibrar. E então, chegamos à detecção mais espetacular de todas, as ondas gravitacionais. Quando dois buracos negros espiralam um em direção ao outro e se fundem, a violência é tão extrema que o próprio espaço-tempo ondula, como a superfície de um lago atingida por uma pedra pesada. Essas rugas se propagam para fora à velocidade da luz. Em 2015, nós as sentimos pela primeira vez. Detectores aqui na Terra mediram o espaço-tempo se esticando e comprimindo por menos de, escute bem, 1/1000 da largura de um próton. Uma colisão que aconteceu há 1,3 bilhão de anos enviou tremores através do tecido da realidade que finalmente registramos. Não vemos o objeto, vemos o efeito dele sobre todo o resto. E quando buracos negros colidem, o efeito sacode o universo inteiro. Agora, aqui está o que eu realmente quero que você entenda. Isso que eu te contei sobre buracos negros não é um caso especial. Não é uma gambiarra científica que só usamos para esses monstros no limite da realidade. Na verdade, é assim que toda a física funciona. Você nunca observa nada diretamente. Pare e pense um pouco. Você não vê a gravidade. Você vê a maçã cair, a bola fazer uma curva, a lua não sair voando pelo espaço. Você infere a gravidade através do movimento. Você não vê a força eletromagnética. Você sente sua mão ser parada pela superfície da mesa. Você vê o relâmpago riscar o céu. Você infere a força pelos seus efeitos visíveis. Ninguém nunca viu um elétron.
O que vemos são rastros em câmaras de nuvem, bips em detectores digitais ou a luz acendendo quando a corrente flui. Deduzimos que o elétron existe porque algo precisa causar esses fenômenos. A física não é a arte de olhar para o mundo e tirar uma foto da verdade. É a arte de ler as digitais que a realidade deixa para trás. Buracos negros são apenas o limite final desse método. O objeto em si é matematicamente proibido de ser visto, mas suas digitais são as maiores e mais barulhentas do cosmos. Nós construímos instrumentos, medimos efeitos, deduzimos causas, testamos nossas deduções prevendo novos efeitos. Quando as previsões batem, dizemos que entendemos. Buracos negros são apenas o caso extremo disso. O objeto em si não é meramente difícil de observar, ele é matematicamente impossível. Nada cruza de volta aquela fronteira, nenhum sinal, nenhuma partícula, nenhuma informação de qualquer tipo. O buraco negro em si é fundamentalmente, permanentemente, absolutamente oculto. E, no entanto, sabemos que eles existem, sabemos suas massas, seus spins, onde estão, como se formam, como se fundem e como afetam tudo ao seu redor. Sabemos disso porque os efeitos são inegáveis, mensuráveis e precisos. Sabemos que buracos negros existem exatamente da mesma forma que sabemos que qualquer coisa existe na física, pelo que eles fazem com as coisas que podemos observar. Essa não é uma limitação ou um compromisso. Esse é o método. É assim que o entendimento funciona. O universo não te deve uma observação direta, ele não te deve explicações intuitivas ou analogias confortáveis, ele não te deve nada, mas ele te dá pistas, luz entortada, estrelas cambaleantes, espaço-tempo ondulando, radiação gritando. O universo deixa impressões digitais em todos os lugares, se você aprender a lê-las. Buracos negros não estão se escondendo de você, eles não são misteriosos, eles não são incognoscíveis, você só precisava aprender uma nova maneira de ver, e agora você aprendeu. Isso não é mistério, é física, não é conforto, é a verdade. A beleza da realidade não está no que podemos tocar, mas na nossa capacidade de deduzir o que está escondido. Somos uma espécie pequena, presa em um grão de poeira cósmica, mas fomos capazes de mapear o invisível usando nada além de lógica e curiosidade. Isso é o que nos torna grandes. Se isso mudou a forma como você vê o universo, há muito mais. Inscreva-se no Feynman Physics. Nós não fazemos mentiras confortáveis. Nós buscamos respostas reais, mesmo quando elas quebram o seu cérebro.